Até como jornalista e cidadão, eu até tenho tentado, assim, amenizar um pouco, mas tem coisas que você vê, que você viu a vida inteira. Não dá para você ver coisas e sabe assim, não, ele é feio, menino malvado. Cara, sabe assim, velho, alguém que vier falar hoje, que acredita, por exemplo, que o Lula é honesto, não faça isso, né? Cara, o Petrolão foi uma coisa absurda, bilhões de dólares desviados, sabe? O esquema do triplex, mas é só um triplex, ele ia se corromper por isso? Sim. Quem já viu, cara, um cara que foi presidente da República e ver um triplex com a própria esposa e ser recebido pelo dono da construtora, não foi um corretor, foi o dono da construtora. Isso, alguém achar que isso não era uma propina, mas não tem nada no nome dele, claro que não, é propina, amigão. Se tivesse o nome dele, não era propina. O meu apartamento está em meu nome porque eu paguei por ele. Ninguém me deu debaixo dos panos. Alguém vinha com esse discurso, não, Lula é honesto, não é honesto. Alguém me dizer, Bolsonaro é honesto, não é honesto, é outro ladrão. Como é que um sujeito, como é que a família de alguém compra 51 imóveis, Igor, pagando em dinheiro vivo? Quem, pelo amor de Deus, paga um imóvel em dinheiro vivo? Imagina um caminhão chegando com um monte de dinheiro. Eu fiz um cálculo. Bem curioso. Mas na época, o teu cálculo, ele levou em consideração a nota de 200? Não, escuta, não. Até isso, você é esperto. Até isso eu fiz. Eu peguei uma nota média, R$50. Tá. Nem 5, nem 10, nem 20, nem 100, nem R$50. Um dos imóveis da família Bolsonaro custou R$6 milhões. Você pagar R$6 milhões em espécie com nota de 50, dá mais ou menos um prédio de 20 andares de altura, empilhando as notas uma em cima da outra. Uhum. Imagina alguém levando isso para pagar. Imagina o trabalho de quem recebeu o pagamento contar esse dinheiro. É óbvio que isso é corrupção, meu amigo. Então não vem com discurso, não, eu vou votar num porque é honesto. Não, são dois ladrões. Agora tem um ponto que o Rodrigo falou aqui bem interessante, que é a coisa da postura de vida. Os cristãos, que é? Gente que não é... Não, cristão omisso aí, você falou? Camuflado, não é que é? Você falou? Não, cristão anônimo. Cristão anônimo. Isso é muito bom. Por quê? O ato de ser cristão não é necessariamente, nessa brincadeira aqui, você falou que é bem interessante, o cristão anônimo, o cara pode não crer em Cristo. Se ele não crê em Cristo, ele não é cristão. Não é cristão. Mas ele tem uma vida, uma atitudes de cristão. O cara é solidário, o cara é generoso, o cara ajuda quem precisa, o cara está sempre disposto a colaborar com alguém, o cara é boa pessoa, é um cara correto, um cara que não agride ninguém. Então, esse cara, a vida do cara, as atitudes... Eu tenho amigos que não são cristãos e que têm uma vida muito mais cristã do que amigos que vivem na igreja. Uhum. Tem muito isso. E você que é pastor, líder, você sabe que tem muito isso. Voltando para a política, como é que alguém pode olhar para um sujeito e falar que esse sujeito é um homem de Deus? Um cara que xinga, que mente, que agride, que não respeita ninguém. Assim, cara, que Deus é esse? Entendeu? Não está batendo o negócio, entendeu? Então, cara, o Rodrigo também falou aqui, Jesus falou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos separar as coisas, né? Quando a história, a gente está falando isso no carro, eu e o Rodrigo, a história mostra muito claramente que todas as vezes, sem exceção, que misturaram igreja e Estado, deu merda. Não mistura. Eu sou favorável à separação igreja e Estado. Não mistura isso, cara, não mistura isso, não vai dar certo nunca. Tem amigos nossos, evangélicos, que defendem que hoje, que se faça no Brasil, uma ditadura cristã. Que o Brasil tenha leis baseadas na Bíblia. Parece Cara, um erro mesmo. Não parece, isso é uma estupidez sem tamanho. Como é que alguém... Eu não posso querer que meu país, que as pessoas com quem eu convivo, que não comungam da minha fé, sejam obrigadas por lei a seguir a minha fé. Isso é até antibíblico, cara. Uhum. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito, não é por força, não é por criação de leis, entendeu? Como se a pessoa quisesse impedir o outro de, entre aspas, pecar, né? Segundo a Bíblia, criando lei. Isso não tem base bíblica nenhuma. E eu não posso, de forma alguma, apoiar isso, porque, Igor, se amanhã a gente tiver um presidente muçulmano ou budista ou qualquer religião que seja, eu não vou aceitar seguir leis religiosas. Eu vou seguir leis, tipo, legais, leis que têm a ver com o país, a vida da sociedade, mas religião, velho, cada um segue a que quiser, ou não segue nenhuma se quiser, entendeu?
Esse é o mundo que eu acho que é o que tem que Eu ser. concordo com ele, mas vou botar uma pimentinha aqui. A parte que eu concordo é a parte da separação igreja e Estado, tá certo? Porque o país tem que ser laico, até para que a religião tenha sua liberdade. E quando eu falo laico, é laico nos dois sentidos. Tanto no laico do teísmo, como no laico também do ateísmo. Porque, por exemplo, aí um outro ponto, você não entrou nisso aqui, que tem muitos militantes ateus também que, usando a questão do país laico, criticam qualquer postura, por exemplo, religiosa dentro de uma universidade pública, mas o ateísmo metodológico pode ser ensinado. Então, quer dizer, o laico é laico. Não é para falar de Deus nem para afirmar, nem para negar. Mas o sujeito, dando uma de inteligentinho, né, ele quer detonar com a religião dentro de sala de aula, mas ele quer dizer que isso é laico. Não, laico é não falar de jeito nenhum. Isso que é laico. Laicismo é isso. Então não vou falar nem para defender Deus, nem para atacar Deus. Agora, por outro lado, aqui que vem a pimentinha que eu queria usar, é que eu concordo com a questão de seguir o que o Cristo falou, mas pelo comprometimento com o evangelho, eu não posso parar nesse ponto. Aí que entra, que muita gente vai entender por que às vezes o crente é um pouco chato. E eu entendo. Eu vou explicar por quê. Se o que o evangelho falou, Igor, é verdade, é uma coisa tão importante que eu seria o seu pior inimigo se eu não contasse aquilo. Você entendeu? Lembra aquela menininha que salvou não sei quantas pessoas na praia lá quando teve aquele tsunami? Eu esqueci agora o nome. Não, tô por fora. Foi quando teve aquele tsunami que até virou caso lá na... Ai, gente. Oi? Eu vou lembrar o nome aqui. Eu sei que virou filme? Virou filme, inclusive. Tá. Mas foi nesse que virou filme, tem um caso de uma menina que ela salvou não sei quantas pessoas porque ela tinha prestado atenção na aula na escola, menina da escola primária. E a professora tinha ensinado sobre os tsunamis de geografia. E quando o tsunami vem, a água recua. E quando a menininha estava brincando com o pai lá, que a água recuou, ela lembrou da aula da professora e começou a gritar para todo mundo sair da praia. Eu sabia. Não é isso? Oi? Na Tailândia. E aí muita gente ouviu a menininha e saiu. E outros que não ouviram se lascaram. Aquela menininha parecia uma louca, porque a praia recuou. Puxa, que oportunidade legal ver estrelas e tudo mais. Olha, pode ir até lá. E a menina começa a gritar para sair, mas é porque ela tinha uma informação que se ela não desse, ia custar a vida de todo mundo. Então vamos ser coerentes. Se eu sou um arqueólogo, um teólogo, trabalho com a Bíblia e acredito na Bíblia, e a Bíblia me fala o processo da salvação, a volta de Cristo, o juízo final, e eu não conto isso para você, eu sou a menininha na praia sabendo da desgraça que vai acontecer e caindo fora com minha família e deixando você se lascar. Sim. Agora, só que nesse exercício de falar para você que o tsunami vai vir, sem nenhuma evidência disso, tão tátil, a não ser o afastamento ali, eu vou passar por louco. Eu vou passar por um débil mental, por um chato. Então, a questão de fazer o bem que o Cléster falou é verdade, mas ela tem um certo limite. Uma vez tinha um rapaz que falou para Jesus assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que está nos mandamentos, né? Não está lá? Não matar, não roubar, tal. Aí o jovem virou para Jesus e falou o seguinte, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ele falou, ótimo, mas uma coisa basta a você. Vai lá, né? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Olha, nem vender e dar para os pobres era o ponto final. O ponto final agora vem e me segue. Então, se eu não chamar as pessoas para seguir a Jesus, eu não estou completando o meu trabalho.